Meus amigos, hoje eu recebi um manifesto assinado por mais de 50 intelectuais, escritores, acadêmicos de diversos países do mundo, França, Argentina, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos e até de gente aqui da Universidade Federal do Ceará, assinaram uma carta aberta dirigida em um enfrentamento, uma crítica feroz ao Elon Musk, nessa luta que ele vem travando pela liberdade contra Alexandre de Moraes, um homem que pretende transformar o Brasil, né, numa ditadura a seu modo. Né? Então, todos aqueles que defendiam valores democráticos, eles pedem que apoiem isso, esse manifesto. Fui olhar quem são os caras que assinam. Gabriel Zuckerman, que é um professor, um jovem professor francês da Universidade de Berkeley, na Califórnia, ganha muita grana pregando a tributação das grandes riquezas em prol dos mais pobres. É com isso que ele ganha dinheiro e acumulando muito dinheiro. Diz que os sistemas tributários que não sobretaxam as grandes fortunas vão levar as instituições políticas e democráticas à corrosão e vão deteriorar a democracia a médio e longo prazo. Outro jovem francês, o Thomas Piketty, economista, ganhou muita fama e ganha muito dinheiro escrevendo sobre o mesmo tema ordinário da sobretaxação de impostos sobre os mais ricos. Um Robin Hood, ao contrário, ele acha que é uma forma de reduzir as desigualdades sociais, tirando dinheiro de quem trabalha para dar a quem não trabalha. Inclusive, escreveu um livro, O Capital no Século XXI, cuja ideia central não é original dele. Está lá em Karl Marx, aquele velho barbudo de Trier, que vivia principescamente às custas da mulher. Julia Cagé, outra economista francesa da Sorbonne, ela critica as mídias digitais, né? Ela diz que é uma grande ameaça à democracia, é uma pobre inocente. Ela, inclusive, pretende um pensamento universal que as mídias, para informar a sociedade, não tenham fins lucrativos. Isso não existe. Esse imbecil, Martin Guzmán, economista argentino, que foi ministro da economia até recentemente da Argentina, a serviço do Alberto Fernandes, presidente, esse que batia na mulher e que está sendo processado, acabou de quebrar a Argentina, é outro imbecil que assina esse tipo de manifesto contra o Musk, o empreendedor. Esse Aglamenu, que é um turco que leciona lá nos Estados Unidos, diz que a democracia consolidada pelas elites é muito frágil, né? E que as elites só pretendem derrubar as democracias. Ele defende a fusão do marxismo, materialismo dialético, com o socialismo científico, algo que só existe na cabeça desses imbecis, desses fanáticos. E ainda diz mais que os sindicatos são muito benéficos para os países porque eles impedem a crueldade do capitalismo. Meus amigos, apareceu também esse tal de Morozov, que é um escritor bielorrusso, vive na Bielorrússia sob um regime tirânico, crítico da internet, crítica do progresso tecnológico, do avanço das tecnologias e crítica à questão digital ferrenhamente. E também esse Graziano, José Graziano, que é um agrônomo barbudo, que foi ministro do Lula, ministro extraordinário de combate à fome, que não fez nada, petista de carteirinha. É esse tipo de gente que se insurge agora contra o Musk. Meus amigos, há pelo menos 30 anos o mundo vive um período de recessão e retrocesso democrático global. E nesse período, as democracias, todas elas, vêm se curvando às diferentes formas de governo, tanto na teoria quanto na prática. E algumas dessas democracias, raríssimas exceções, Estados Unidos, Europa, Índia, proporcionaram ainda uma melhor representação e concederam maior liberdade para os cidadãos, né? Mais do que em outras nações, como no Brasil, por exemplo. Nós retrocedemos, e muito, nesses últimos momentos em que nós permitimos que uma instituição da República altere, da maneira como quis, entendeu, separação dos poderes em seu próprio benefício. Essa omissão geral da nossa sociedade resultou no que estamos vivenciando agora. Um problema, eu diria, insano de democraticidade das instituições, principalmente essas que estão
na cúpula patricial, no topo do Estado. Tanto é verdade que um ramo desse sistema jurídico, político, usurpou, expropriou, tomou para si, esse é o termo, um poder descomunal de interpretar as leis constitucionais, de ditar normas sobre tudo ou quase tudo, e esse mesmo ramo segue aí impunemente acirrando conflitos nacionais e internacionais e, de pouco a pouco, destruindo o que restava do nosso raquítico ambiente democrático. O Brasil, é verdade, continua a ser um país considerado nominalmente democrático para boa parte do mundo, mas essa suposta democracia nos dias de hoje é meramente ilusória. Ela serve apenas para mascarar a vontade dominante e os atos totalitários, né, de uma casta de indivíduos muito privilegiados que se instalaram, inclusive na mais alta corte de justiça do país, sem ter um único voto. Fazem tudo a pretexto de preservar a democracia, fazendo exatamente o contrário. Ora, meus amigos, as liberdades, sejam elas políticas, de expressão, de imprensa, de culto, o direito de ir e vir, ou mesmo de igualdade de oportunidades, são considerados direitos essenciais, né, para garantir a segurança jurídico-política dos indivíduos de qualquer nação democrática. Mas nem mesmo entre os três poderes da nossa República há um consenso sobre a definição de democracia, né? Não há. E nem mesmo sobre igualdade perante a lei, já que tem foro privilegiado, sobre liberdade de expressão, de imprensa, e muito menos sobre o Estado de Direito, que são características, né, fundantes que embasam os regimes democráticos desde a antiguidade, lá na Grécia Antiga. Agora, quando nós sabemos de membros da mais alta corte de justiça do nosso país, recorrendo ao trabalho sujo, recorrendo à arapongagem para vasculhar nas redes sociais os perfis de pessoas livres, né, pessoas que ousam combater esse discurso fajuto de ataque contra instituições democráticas, tão caluniosamente repetido por essa mídia lacaia, pessoas que rebatem termos absurdos como inimigos da pátria, como incentivo ao ódio, né, ou mesmo como tentativa de golpe de Estado. Nós devemos ter certeza de que no Brasil, nesse período que vivemos, não há uma única instituição genuinamente democrática, nenhuma. E essa distorção ocorre justamente porque em cada uma dessas instituições o poder é exercido sempre por um pequeno núcleo, um pequeno grupo de indivíduos, né, que dirigem aquela instituição, tal como ocorre numa oligarquia. A democracia, meus amigos, é a antítese da ditadura, da tirania, da opressão, da perseguição. Então, não posso admitir um ministro perseguindo, invocar a democracia em um país em que a vontade geral dos cidadãos comuns não tem o mesmo peso nas decisões que afetarão, pelo menos, as nossas vidas. O fato de haver eleições a cada período, né, para que possamos outorgar poderes de representação a um político, a nossa democracia representativa, não é determinante para consolidar uma democracia política. Não é. Não é justamente porque quem elege, como nós, em pouco tempo somos esquecidos, né? E não temos mais nenhuma importância na concepção e menos ainda nas escolhas das políticas públicas que vão afetar as nossas vidas. A democracia já surgiu capenga desde a Grécia Antiga. E ontem, assistindo o debate aqui de candidatos a prefeito de Fortaleza, eu vi com vergonha, com asco, a forma truculenta, tirânica, como o senador Eduardo Girão foi retirado do debate. Um senador da República foi retirado de um debate que ele é candidato a prefeito de Fortaleza por uma decisão baseada numa portaria, numa norma que realmente não faz sentido. Ele é um senador da República, não poder participar de um debate. Eu vejo que o nosso país está
totalmente dominado por essa cúpula patricial que não tem a mínima pretensão de estabelecer uma democracia duradoura e com a segurança jurídica que todos nós, jurídico-político, todos nós precisamos para viver em paz. É uma decepção que eu vejo hoje no meu país. Muita decepção.